continuar falando dos atributos do nosso Deus. Isso nos faz conhecer cada vez mais o Deus que nós servimos. Nós precisamos saber quem Ele é, suas características. Quanto mais conhecimento nós tivermos a respeito dele, mais convicção vamos tendo em nosso coração. E quanto mais convicção temos a respeito de alguma coisa, mais seguros nós ficamos. Nós não nos sentimos ameaçados por nada, porque nós temos certeza da fé que nós professamos. Então Deus é um ser pessoal que precisa ser conhecido. Até que a gente aprende mesmo a ter uma vida de oração com Deus, parece que a oração muitas vezes é só um ritual religioso. A gente não consegue compreender a princípio que nós estamos falando com uma pessoa. Deus é um ser pessoal que quer se relacionar conosco. Então, falar do Deus Criador, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio da criação, ele já estava, ele já era Deus. Ele sempre foi Deus. Então, ele criou os céus e a terra. Na filosofia, eles tinham elencado 15 características da primeira causa. Eu quero falar um pouquinho ainda de alguns argumentos a respeito disso. Porque o argumento da causa primeira, ou argumento cosmológico, que é um raciocínio filosófico, que procura compreender, buscar uma causa primeira de tudo, uma causa sem causa, alguém que causou tudo, algo que tenha causado tudo, e esse algo ou esse alguém não pode ter sido causado. Eles querem encontrar a causa do universo e quem causou essa causa. Nesse pensamento, nesse raciocínio que se baseia no que eles chamam de lei da causalidade, procurando essa lógica, a gente pode pegar nos 3 períodos da filosofia. A filosofia é dividida em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Sócrates foi o grande filósofo, mentor de Platão, e Platão que foi mentor de Aristóteles. Muito da questão intelectual partiu disso. A gente está falando aí num período de 700 anos antes de Cristo até 200 anos antes de Cristo. É um período ali de 5 séculos antes de Cristo, em que a grande filosofia, chamada de grega, porque não existe só a filosofia grega, mas ela é chamada de grande filosofia, se concentraram nesses questionamentos, tentando encontrar sentido para a existência, sentido para tudo. Eles olham para o universo, eles olham para os céus e para a terra. Como podia surgir desse caos o cosmos? Como podia surgir de uma confusão toda inicial um mundo ou um universo bem ordenado, bem calculado, bem feito? Aí foram surgindo perguntas e as respostas a esse tipo de questão, a origem da vida, do que a vida é feita, qual a primeira coisa, eles foram tentando responder no decorrer da história. Então, algumas respostas para explicar toda a multiplicidade que a gente vê, daquilo que eles querem chamar de unidade, de uma coisa só surgiu tudo. A gente inicia falando de um filósofo, considerado o primeiro filósofo, que é Tales de Mileto, 7º século antes de Cristo. Ele era astrônomo, ele era matemático, e ele afirmava que o mundo teria evoluído da água. Então, o elemento água, por um processo natural, para ele era o princípio de tudo. Então, tudo provém da água. É um pensamento. Claro que se constrói aqui uma série de argumentações, mas é só para a gente entender a visão desses homens. Já no século VI, Pitágoras era filósofo e também era matemático, como era o Tales de Mileto. Para Pitágoras, o número seria a essência de tudo. Que o universo, todo o cosmos estaria em harmonia porque tudo é ordenado por cálculos, por números. Então, para um filósofo, a água é o início de tudo, a razão de tudo. Para outro, a harmonia matemática, essa exatidão da criação ordenada por números, tanto no sentido quantitativo, da matemática, quanto no sentido qualitativo da metafísica. Avançando na história, ainda no século VI, nós vamos encontrar um homem chamado Anaximandro. Para ele, o fundamento dos seres é uma matéria indeterminada. Matéria indeterminada, matéria ilimitada, que daria origem a todos os seres, ou seja, todos os elementos naturais seriam efeitos dessa matéria indeterminada. No século V, Anaxímenes vai considerar o ar como
o elemento principal da vida. Vão observando. O homem busca, no início de tudo, a água, o número, a matéria, e agora Anaxímenes fala do ar, né? O ar, melhor que qualquer outra coisa, como diz Anaxímenes, se presta às variações e também pelo fato de que é imprescindível para os seres vivos. Há um outro homem chamado Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso. Aqui uma contradição entre os dois. Veja como que é a filosofia, né? Para Parmênides, o ser real é imóvel, imutável, e o movimento é uma ilusão. Ele afirma que o ser é de maneira muito simples e justifica isso dizendo que você não consegue pensar naquilo que não é. Não se preocupe nessas questões filosóficas agora, é só para a gente caminhar na ideia do ser humano a respeito da criação, da origem de tudo. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. É bem simples, não é? Parmênides então diz que o ser real é imóvel e o movimento é uma ilusão. Aí vem Heráclito que diz que na verdade não, tudo flui. O que é fixo é uma ilusão. Então, para Heráclito, que criou o princípio universal de que tudo se move e nada permanece estático. Que a física comprova isso agora, o que ele havia dito ali no século V a.C. Anaxágoras, já entrando no século III a.C., sustentava que as sementes de todas as coisas, o início de todas as coisas, foram ordenadas por um princípio inteligente, uma inteligência cósmica. Então, já vai partindo para alguma coisa mais transcendente, mas não afirma nada. Ainda no século III, Empédocles, é que vai falar sobre os 4 elementos, que a gente conhece como ar, terra, fogo e água. Ele diz que esses 4 elementos é que constituem tudo e que todo mundo tem um pouco desses 4 elementos. Leucipo e Demócrito, ambos concordavam no fato de que o início era através dos átomos. Eles eram chamados de atomistas. Os átomos são partículas indivisíveis e para eles tudo é formado por átomos. Então a natureza, a physis, de onde vem a física, eles chamam, feita por átomos. Na teoria de Leucipo e Demócrito, tudo é átomo ou é vazio. Diante desses pensamentos, que são praticamente os principais pensamentos filosóficos a respeito da criação e da origem de tudo, então a filosofia reuniu e elencou 15 características que essa primeira causa precisa possuir, que já é uma grande vantagem, porque se atribuir apenas, por exemplo, a água ao início de tudo, o ar, o fogo, que sejam os 4 elementos, que sejam os átomos, que seja o design inteligente da matemática, mas e a causa disso? Ainda não é a causa, são elementos. Então a primeira causa ela tem que ter algumas características para realmente ter sido a origem. Uma causa sem causa. Quem causou, mas não foi causado. Tem que ser alguém que cria, mas não foi criado. Não pode ter nada antes. E é nisso que eles não conseguem chegar num consenso. Não conseguem atribuir a uma pessoa, a um ser espiritual, transcendente, intelectual, cósmico. Então vão dando nomes a elementos. Nós falamos que a primeira causa do espaço ilimitado precisa ser infinita. Quem criou o espaço? O criador do espaço ele tem que ser maior que o espaço. Ele tem que ser infinito. Isso está falando de imortalidade. Abram a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 2 textos bíblicos que comprovam as características da primeira causa em Deus. E essas primeiras causas, elas foram fornecidas pela própria filosofia. Então, em 1 Timóteo 1,17, e depois nós vamos ler ainda em 1 Timóteo 6,16. Então, 1,17... Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória, para todo sempre. Amém. Ao Rei dos séculos, imortal, infinito. 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder, tempo eterno. Amém. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Ele não é apenas imortal, só ele tem a imortalidade. E a primeira causa do espaço, segundo a filosofia, tem que ser infinita em extensão, ou seja, não pode morrer. Tem que ser imortal. E aqui está dizendo que só Deus tem a imortalidade. Claro, quando nós formos para a eternidade, não mais morreremos.
mas nós não temos a imortalidade. Nós seremos eternos porque Deus nos sustentará eternamente. Só Deus tem a imortalidade, apenas Ele, e por isso Ele dá. Por isso Ele pode criar esse espaço ilimitado, porque é Ele que tem. Então Deus já está identificado aqui na primeira causa do espaço. Quem criou o espaço? Deus. A segunda causa primária do tempo, falamos do espaço, do tempo infinito, deveria ser eterna na duração. A primeira causa do tempo tem que ser eterna na duração. Vamos ler Salmos 90 e Lamentações 5. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. De eternidade a eternidade tu és Deus. A primeira causa do tempo infinito teria que ser eterna na duração. Lamentações 5,19. Tu, ó Deus, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Reina para sempre, ou permaneces eternamente, e o seu trono subsiste de geração em geração. Então aqui nós encontramos Deus na segunda característica da primeira causa. A primeira causa do tempo precisa ser eterno. Deus, apenas Deus é eterno. Quando nós vamos para a terceira característica, fala da primeira causa do movimento perpétuo. Alguém criou e a criação está se movimentando perpetuamente. Esta primeira causa precisa ser onipotente em poder, para que tudo não venha colapsar e entrar num caos. Tudo tem que ter um controle, e esse controle precisa ser onipotente. Então vamos ler o Salmo 68, o versículo 14, e o Salmo 91, o primeiro versículo. Quando onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. Quando o onipotente, a primeira causa do movimento perpétuo, precisa ser onipotente em poder. Salmo 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Então Deus está na terceira característica. A primeira causa do movimento perpétuo tem que ser eterna. Então Deus é imortal, Deus é infinito em extensão, Deus é eterno na duração, Deus é onipotente em poder. Até aqui, Deus já está vestindo a camiseta da primeira causa de tudo que a filosofia tenta descobrir, e nós vamos ver agora a quarta característica, que é a primeira causa da variedade sem restrições. Essa primeira causa precisa ser onipresente nos fenômenos, tem que estar em tudo, tem que estar em todos os lugares, para se atribuir a Ele a criação dessa variedade. E para isso nós vamos ler Salmo 139, o versículo 7, e Provérbios 15, versículo 3. A primeira causa da variedade sem restrições precisa ser onipresente nos fenômenos. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Então o salmista dizendo que Deus é onipresente. Se ele for ao céu, se ele for ao inferno, se ele for ao meio do mar, se ele se esconder nas trevas, Deus estará ali, onipresente nos fenômenos. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso é onipresença. Ele está em todo lugar, por isso ele consegue ver todas as coisas, tudo ao mesmo tempo, em qualquer época, meus irmãos. Então Deus se enquadra nessa quarta característica de ser quem
os homens considerados mais sábios, mais inteligentes da terra estavam procurando, e que continuou sendo para eles o Deus desconhecido, né? Que Paulo pregou na Grécia a respeito do Deus conhecido no meio dos filósofos gregos. A quinta característica, a primeira causa da complexidade infinita. Quem criou toda a complexidade, se ela é infinita, se não há como o ser humano investigar tudo da história, ou da vida, ou da existência, ou da matéria, esse alguém tem que ser onisciente em inteligência. A complexidade infinita não pode superar o seu Criador em inteligência. O Criador tem que ser onisciente. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E depois nós vamos voltar para o Salmo 139. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha que texto maravilhoso. Tudo está nu e patente aos olhos dele. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Ele sabe tudo. Ele conhece absolutamente tudo. Mas não só o que se vê, não só a matéria, não só a criatura, não as coisas ele conhece. Salmo 139, versículo 1 em diante diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar, tu sabes o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Então veja que aqui está dizendo que Deus não conhece só as coisas, Deus não conhece só as criaturas, Deus conhece a complexidade do pensamento. Tem algo mais complexo que a mente humana? Ninguém consegue explicar como se formam os pensamentos. Ninguém consegue explicar como funciona o inconsciente. Quem controla isso? O que é que controla isso? Ninguém consegue explicar de onde surgem os sonhos. A complexidade infinita, a sua causa precisa ser onisciente em inteligência. Deus conhece, Deus sabe, Deus vê, inclusive os pensamentos. O salmista disse: não havendo ainda palavra na minha boca, o Senhor já me conhece, sabe o que eu vou falar. Eu nem sei ainda o que eu vou dizer e o Senhor já sabe. Então, esse é o Deus que nós servimos. O Deus que no princípio criou os céus e a terra. Sexta característica, a primeira causa da consciência. Quem criou a consciência? Porque tudo aqui, a filosofia, ela atesta, então ela afirma que essas coisas para a filosofia existem. Então, existe o espaço ilimitado, existe o tempo infinito, existe o movimento perpétuo, existe a variedade sem restrições, existe a complexidade infinita, existe a consciência. Então, se essas coisas existem, como surgiram? Tem que ter uma primeira causa. É isso que eles filosofam. É isso que eles questionam. Então, quem criou a consciência precisa ser pessoal. Tem que ser pessoa. Não pode ser simplesmente um ser. Por exemplo, um animal é um ser. Mas e a consciência desse animal? Um micróbio é um ser. Mas e a consciência deste ser? Então, tem que ser pessoal. A primeira causa da consciência tem que ser pessoal. Isaías 55, 8, Salmo 78, 40, João 6, 38. 3 versículos para esta primeira causa. Por quê? Porque quando nós falamos de pessoa, significa que este ser tem personalidade. Pessoa é quem tem personalidade. E a personalidade, ela é formada por 3 coisas fundamentais: intelecto, emoção e vontade. Uma pessoa tem que ter intelecto, tem que ter emoção e tem que ter vontade. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Diz o Senhor. O Senhor está dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E o texto vai dizer que os pensamentos dele são mais altos que o nosso. Então, se ele pensa, ele tem intelecto, certo? Primeira característica da personalidade de uma pessoa: tem que ter intelecto.
Então Deus pensa, Deus tem intelecto. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? O ofenderam na solidão. Há uma tradução que diz: entristeceram. Deus se entristece. Isso fala de emoção. Tristeza é uma emoção. Então, segunda característica da personalidade, emoção. Falta uma para que a primeira causa da consciência seja pessoal e essa pessoa seja Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo, né? Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De Deus. Então Deus tem intelecto, Deus tem emoção, Deus tem vontade. Então Deus é uma pessoa. Então a primeira causa da consciência precisa ser pessoal. Deus é pessoal. Consegue se enquadrar na sexta característica. A primeira causa dos sentimentos é a sétima característica. A primeira causa dos sentimentos precisa ser emocional. Nós estamos lendo algumas referências, claro, mas que existem uma infinidade de referências para cada característica. É só para nós basearmos, para não dizer, tem um texto só que fala sobre isso. Nenhuma dessas características tem um texto só. São dezenas de textos para cada uma. A primeira causa dos sentimentos. Então, a filosofia está dizendo, sentimentos existem. Quem criou os sentimentos? Quem criou os sentimentos, ou o que criou os sentimentos, tem que ser emocional. Efésios 4:30. Romanos 9:16. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele se entristece. Isto é emoção. Assim, pois, isto não depende de que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Mas de Deus que se compadece. Deus tem compaixão, emoção. Então, a primeira causa dos sentimentos tem que ser emocional. Deus é um ser pessoal que tem emoção. A oitava característica, a primeira causa da vontade. Então, vontade existe. A primeira causa da vontade tem que ser volitiva. Quem criou a vontade teve que ter vontade. Decidiu por criar. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E Gênesis, capítulo 21, versículo 2. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Está falando de volição, está falando de uma decisão. A primeira causa da vontade precisa ser volitiva. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Quem determinou o tempo? Quem decidiu por esse tempo determinado? Quem foi que teve essa vontade? Quem que teve esse controle? Deus. Então Deus é a causa da vontade. Em nono lugar, a nona característica vai falar da primeira causa dos valores éticos. Os valores éticos existem. Quem criou os valores éticos precisa ser moral. Romanos 2:18 e Efésios 5:10. Sabe a sua vontade e as prova, as coisas excelentes sendo instruído por lei. E aprova as coisas excelentes. Está falando de moralidade. Coisas excelentes, coisas aprovadas, que passam pelo crivo da moralidade. Está falando de Deus. Deus é quem aprova as coisas excelentes. Aprovando o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor. Está falando de moralidade, a moralidade de Deus. A sua vontade também é agradável. A sua moralidade aprova também aquilo que é agradável a Ele. Porque nem tudo que é agradável a nós está dentro do caráter moral de Deus. Porque a nossa carne se agrada de algumas coisas que são imorais. Mas Deus não. Deus tem moral. Então ele está aqui na nona característica, da primeira causa. Deus é um ser moral. Em 10º lugar, a primeira causa dos valores religiosos.
falamos dos valores éticos, dos valores religiosos. Quem criou precisa ser espiritual. Então nós vamos vendo que aqueles pensamentos dos filósofos pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos, pensaram em elementos, pensaram em substâncias, pensaram em coisas. Agora, se fala de matéria, se fala de elementos, se fala de substância, não tem como ser espiritual. Elementos, matéria e coisas não são pessoais. Elementos, matérias e coisas não têm consciência. E aqui está dizendo que precisa ser espiritual. João, capítulo 4, versículo 24 e Efésios, capítulo 2, versículo 22. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A primeira causa dos valores religiosos precisa ser espiritual. João 4, 24 diz: Deus é espírito. Do qual também vós, juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Moradas de Deus em espírito. Deus mora na igreja, no corpo, em espírito, porque Ele é espírito. Então, se enquadra também na 10ª característica. A 11ª característica vai falar da primeira causa da beleza. A primeira causa da beleza precisa ser estética. Gênesis 1:31 e Deuteronômio 32:4. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Tudo quanto tinha feito, Deus viu que era muito bom. Uma tradução dessa palavra no hebraico, Deus viu que tudo era muito bom e bonito, belo. Quando fala muito bom, está dizendo que Deus achou belo e bonito. Isso aqui ele termina a criação. Vocês podem notar, nos outros dias da criação, Deus viu que era bom. E quando ele termina a criação, ele olha e diz: é muito bom. E aqui está falando também de beleza. Ele é a nossa rocha, as suas obras são todas perfeitas, e os seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Cujas obras são perfeitas. Então a primeira causa da beleza precisa ser estética. E Deus se enquadra. Tudo que Ele cria é perfeito. E Ele vê que sua criação é muito boa, é bela. Então Deus também se enquadra aqui na 11ª característica da primeira causa. A 12ª característica da primeira causa, da justiça. Existe justiça. Já que existe justiça, a primeira causa da justiça tem que ser santa. Vamos para o Salmo 99, versículo 9. E Levítico 19, 2. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo nome. Porque o Senhor nosso Deus é santo. Porque o Senhor nosso Deus é santo. Quando fala que Ele é santo, não é porque Ele foi, não é porque Ele se tornou, que Ele é dele, é característica dele, Ele é santo. A igreja, por exemplo, é chamada de santa no Novo Testamento, Os crentes são chamados de santos no Novo Testamento. Os santos da igreja tal é natural, mas não é inata da igreja. Nós somos santos, mas essa santidade não é nossa. É porque Deus nos santifica. Agora, Deus, Ele é santo. Fala toda a congregação dos filhos de Israel, diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, a primeira causa da justiça precisa ser santa. Então, Deus se enquadra também nessa característica. 13ª, primeira causa da integridade. Existe integridade e a primeira causa dela tem que ser justa. Salmo de número 7, versículo 11. Salmo 116, versículo 5. Tudo isso é para nós conhecermos cada vez mais o nosso Deus. São atributos de Deus. Deus é isto e muito mais. Quanto mais nós conhecemos a respeito do nosso Deus, menos chance de sermos enganados teremos. Estaremos cada vez mais convictos da nossa fé. Salmo 7, 11 e Salmo 116, 5. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. A primeira causa da integridade tem que ser justa. Deus
é juiz justo. E olha, aqui diz, ele se ira todos os dias, porque ele é justo. Se ele não se irasse todos os dias, seria injustiça, não é? Porque há causas para nós nos irarmos todos os dias. Se não nos irarmos com aquilo que causa ira, nós somos injustos. Por exemplo, a violência e a injustiça não nos ira. Temos que nos irar com isso. Não podemos ser indiferentes a isso. Deus se ira todos os dias, mas ele é um juiz justo. Salmo 116:5. Piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. Piedoso é o Senhor e justo. Então, se a primeira causa da integridade precisa ser justa, Deus se enquadra também nessa característica. E veja como é maravilhoso servi-lo. Ele é justo e se ira todos os dias. Aí outro salmo diz, mas ele tem misericórdia. A 14ª característica da primeira causa vai falar da primeira causa do amor. Então o amor existe. Quem criou o amor precisa ser amoroso. Primeira epístola de João, capítulo 4 e versículo 8, e depois o versículo 16. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É amor. A primeira causa do amor tem que ser amorosa. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 16. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. Então aqui está mais uma característica da primeira causa que também Deus se enquadra. E por último, a característica é a primeira causa da vida. Quem criou a vida, obviamente, precisava ser vivo. Salmo 42, versículo 2. E Mateus 16:16. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus. Mas aqui ele explica bem, do Deus vivo. Então Deus é vivo. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Então a primeira causa da vida tinha que ser viva. Nós vemos Deus nas 15 características da primeira causa de tudo que foi apresentado pela filosofia. E o que é glorioso, mais do que isso, é que poderia haver várias primeiras causas. A primeira causa do amor, a primeira causa da vida, a primeira causa do espaço, a primeira causa do tempo. Cada uma das causas ter tido uma origem. O que é glorioso é que Deus se enquadra em todas as primeiras causas. Que Deus é o criador de todas elas. Por isso diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Claro que, como eu disse, é uma declaração resumida de Gênesis 1:1, mas depois de 1:2, capítulo 2 até o versículo 25, vai explicar com detalhes que a criação é essa. E nós vamos ver que todas estas coisas aqui estarão inseridas na criação que Deus criou no princípio. Deus é o princípio. Então, eu concluo com uma afirmação de Albert Einstein, um grande cientista, físico, matemático do século XX, descobridor da teoria da relatividade. Ele disse assim: a matéria não explica a matéria e o universo não explica a si mesmo. Quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Cada descoberta nova da ciência é uma porta nova pela qual encontro mais uma vez em Deus o autor dela. Sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Nós vemos que muitas correntes de pensamento, seja científica ou filosófica, não concordando ou não admitindo ou não reconhecendo um ser pessoal, um Deus de fato, não apenas uma força, uma energia, mas uma pessoa, mesmo sendo espiritual. Ainda há quem ateste a veracidade de Deus no meio filosófico e no meio científico. Eu extraí apenas uma afirmação de Albert Einstein porque é uma das últimas grandes mentes brilhantes que surgiram no finalzinho do século XX, foi que ele faleceu. Eu encerro então
com Colossenses 1,17. Isso é para nós conhecermos a pessoa do nosso Deus, aquilo que a ciência tenta descobrir, a filosofia fica filosofando, e o ser humano tem sede por descobrir toda essa origem, o causador de tudo, e nós temos na palavra de Deus todas estas informações que atestam que Deus se enquadra em todas essas características. Lembrando que quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita num período em que nada disso aqui ainda estava definido. Estas conclusões da filosofia, a primeira causa tem que ter tal característica, a primeira causa de tal coisa tem que ter sido assim. A Bíblia responde tudo isso antes de eles chegarem nessas conclusões. Já tinha a resposta para a pergunta que eles iam fazer. Então Colossenses 1,17, falando de Cristo, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Guardem no coração as características do Deus que você serve. Eu ouvi um pastor americano dizendo que cristão individualmente precisa conhecer Deus. E nós só vamos conhecer Deus na sua palavra. É na palavra que Deus se revela a nós quem Ele é, o que Ele faz. Não há outra forma. Então, esse pastor, ele passou 1 ano na igreja dele, só falando dos atributos de Deus, para que a igreja que serve a Deus conheça o Deus que serve, porque há muita gente que não conhece a Deus. Porque se conhecê-lo, não desvia. Se conhecer a Deus, não desfalece na fé, não sai do caminho. Conhecer esse Deus, que Ele faz, quem Ele é, e saber que pode um dia estar morando com Ele, não tem como desistir desse caminho. Que Deus alimente a nossa fé através dessas riquezas de informações que a Bíblia nos traz. É por isso que o apóstolo Paulo disse: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como não aumentar a nossa fé conhecendo Deus dessa forma, como Ele é e quem Ele é? E que homens que se tornaram grandes ícones na história, mesmo que tenham sido destacados pela filosofia, ou pela ciência, ou por qualquer outra área, nas linhas intelectuais, muitos deles não chegaram ao conhecimento de Deus que nós temos hoje. Então somos gratos a Deus por esse grandioso privilégio, em nome de Jesus.